Os indígenas foram os primeiros povos a chegarem na América do Norte, e eles habitaram naquele lugar por vários séculos. E antes mesmo de os ingleses chegarem, já existiam lá esses povos indígenas, com eles seus costumes, suas tradições e etc. Logo depois da chegada dos ingleses, os indígenas foram massacrados, dizimados e até mesmo mortos, e eles foram expulsos de suas terras, e os ingleses tomaram posse. Tendo em vista esse processo, os indígenas e suas tribos naturais dos Estados Unidos vivem em reservas e são protegidos pelo governo norte-americano. A colonização inglesa na América, no século XVI, foi marcada pela lucratividade de lã, e por conta disso, o setor alimentar sofreu altos danos por conta dessa alta relevância e propagação que a produção de lã estava tendo. No decorrer do tempo, os colonos começaram a cultivar e a manusear de maneira fértil a produção de tabaco, e por conta disso, fica visivelmente notório que a escassez de escravidão aumentou e se agravou cada vez mais. A independência da América. A Revolução Americana, também conhecida como Independência dos Estados Unidos, foi declarada pelos colonos em 4 de julho de 1776 e marcou o fim da colonização inglesa sobre as 13 colônias americanas. O processo de independência dos Estados Unidos manifestou a insatisfação dos colonos com a política exploratória imposta pela Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Esse processo de independência foi amplamente influenciado pelos ideais iluministas e difundido na época. Esse modelo de nação, construído pelos Estados Unidos, serviu de exemplo para outros movimentos de emancipação que surgiram com o continente americano durante os séculos XVIII e XIX. A independência dos Estados Unidos foi resultado direto da divergência de interesses que existia entre a metrópolis, a Inglaterra, e as 13 colônias. Na segunda metade do século XVIII, a política da Inglaterra em relação às 13 colônias alterou-se drasticamente. Isso desagradou os colonos, motivando-os a rebelarem contra a Inglaterra. Os povos nativos dos Estados Unidos possuem alguns aspectos culturais, religiosos e políticos comuns entre si. Porém, cada povo possui a sua identidade cultural própria. Viviam em habitações semelhantes a tendas, confeccionadas por pele de animais e galhos de árvores. Viviam da agricultura deles mesmos, a caça principalmente de bisão americano e pesca. Os povos eram divididos em tribos. As tribos possuíam uma subdivisão que eram os clãs, que no caso hoje seriam as famílias, né? A maioria dos povos indígenas americanos possuíam crenças religiosas. Embora não tivessem organizado em religiões, acreditavam principalmente na existência de um criador de tudo, chamado ele o Grande Espírito. Cada tribo possuía um índio, geralmente mais velho, responsável pelo ritual de cura e transmissão das tradições. Guerras indígenas. A conquista do Oeste pelos colonizadores. No século XIX, se intensificou a conquista do Oeste no território dos Estados Unidos, por parte dos colonos americanos. Eles buscavam territórios para fundar as cidades, praticar agricultura, explorar minas de ouro e riquezas naturais, principalmente a madeira. Durante esse período ocorreram as guerras entre os colonos e os povos indígenas, que habitavam a região. Esta conquista foi sangrenta, pois os colonos organizados em exércitos utilizaram arma de fogo, que eles já, por virem da América, já tinham a pólvora. E os nativos, né, por serem da mata, só tinham os arcos e as flechas e lanças de madeira. A maior batalha dos colonos americanos contra os índios nativos aconteceu na segunda metade do século XIX, em 1868. Uma grande curiosidade sobre os índios é que os nomes deles simbolizavam características físicas ou de personalidades, na maioria das vezes de nome de animais ou aspectos da natureza, como touro sentado, nuvem vermelha e cavalo louco.